tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, obedecendo essa quarentena, né? É um momento difícil para todos nós, porém, a gente não pode deixar de estudar, a gente não pode deixar de buscar uma capacitação. Então a gente está aqui fazendo esse momento de aulas online, né? Essas videoaulas aí, para tentar te ajudar no teu conhecimento da química, beleza? Hoje, galera, a gente vai trabalhar um assunto muito cobrado em todo e qualquer tipo de prova, tá ok? Nós vamos falar hoje sobre molaridade, galera. Beleza, molaridade é um tópico de soluções que tu tens, tá bom? Lembra, soluções químicas. O que é solução, Cleito? Me lembra disso aí. Solução é uma mistura homogênea, ou seja, aquela mistura de uma fase apenas, tá bom? Onde tu tem dois caras, tu tem um soluto e tu tens um solvente, tá ok? Tu tem dois caras, então a gente não tem como diferenciar quem faz parte dessa mistura, quais são as substâncias puras que fazem parte dessa mistura. Lembra, galerinha? Uma mistura bem básica, uma solução bem básica no teu cotidiano é o teu cafezinho, beleza? O teu cafezinho é uma mistura básica entre água e café, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa concentração, essa molaridade, lembra? Número de mols, tá bom? A gente precisa saber disso aí. Quantidade de matéria. Ei, se eu for usar a água e o café, por exemplo, eu preciso saber o quanto de café foi diluído dentro dessa água, perfeito? Na presença de água, melhor dizendo. Então, lembra? Ó, a quantidade de café que foi diluído em água. Ei, que operação matemática vem na cabeça? Uma divisão, perfeito? Então vamos lá, galerinha. Olha aí, ó. A gente diz que molaridade, que é esse emissão que aparece aí para ti, é o número de mols, que é o N, sobre o volume, tá bom? Então, ó, preste atenção aí. Foi o que eu te falei. Eu pego a quantidade de café e vou dissolver ela na presença de água, tá bom? É dessa maneira que a gente faz. Só que tu não pode esquecer de uma coisa, galera. Tu não pode esquecer desse teu número de mols. Pô, Cleito, o que é esse número de mols? Olha só, número de mols, galerinha, é a massa que eu coloquei dentro dessa mistura, dessa solução, dividido pela massa padrão dela, tá bom? Ei, tu não coloca a quantidade total de café dentro de água, não é isso? Tu não dissolve tudo. Tu dissolve uma parte, uma colher, 2 colheres de chá. A tua medida é feita dessa maneira, tá ok? Então, ó, eu posso associar esses dois. Olha o que eu vou fazer aí, ó. Presta atenção. Eu vou dizer que molaridade nada mais é do que a massa do soluto, a quantidade que foi dissolvida, tá bom? Dividido pela massa molar, ou seja, a massa padrão da substância dissolvida, vezes o volume, tá bom? Ou seja, para formar a solução. Galerinha, lembra, tu tem vários tipos de soluções. Tu tem solução gasosa, por exemplo, o atmosférico. É uma mistura homogênea. Tu não sabe o que é nitrogênio, tu não sabe o que é oxigênio, tá ok? Tu não sabe o que é gás carbônico, então tu tem uma mistura homogênea. Tu tens uma mistura sólida, como por exemplo os cabos, certo? Que é uma mistura de ligas metálicas, vários metais interligados. Tu tens as misturas líquidas também, beleza? E a gente trabalha muito em soluções um misto líquido-sólido, onde geralmente, veja bem no que eu estou te falando, geralmente o teu soluto é sólido e o teu solvente é líquido. Geralmente é a água que a gente usa dentro de uma questão, tá bom? Vamos lá. Próxima parte é unidade de medida, cara. Tu não pode esquecer isso, ó. Tu tens a tua fórmula e tu precisa da tua unidade de medida. Ela vai te dizer muita coisa. É muito interessante tu saber ler e entender essas unidades de medida, tá bom? Ei, primeiro de molaridade. Olha lá, tua molaridade é a quantidade de matéria. Tua primeira fórmula que apareceu no slide. Número de mol dividido pelo volume. Ou seja, mol por litro. Olha aqui, galerinha. Mol por litro.
ok? O próximo é a massa do soluto. Ei, a quantidade que tu joga de pó de café, tu não mede ela, ou a tua intenção era medi-la em grama? Então, ó, graminha aqui, a massa do soluto tem que ser sempre dada em grama. O próximo passo é a massa molar. Cara, tu não pode esquecer, ou melhor, tu não pode deixar de aprender a calcular a massa molar. Ela é muito importante para ti, tá bom? E ela é sempre dada em gramas por mol, beleza? O próximo é o volume. Ei, o que vai diluir, o que vai dissolver o meu soluto, tá bom? Então ele tem que ser dado em litro, beleza? Muita atenção nisso aí. Então vamos fazer um exemplo aí, rapidola, sobre isso. Ó, exercício de fixação 1. Ele diz pra gente, um estudante dissolveu 162 gramas de glicose, tá aí a glicose, C6H12O6, em água, suficiente para produzir uma solução de concentração em quantidade de matéria 1,8 mol por litro. O volume final dessa solução é... Então, ó, lembra da nossa fórmula. Mzão é igual a M1 sobre MM vezes V, né? Galerinha, simples, ó, leitura, interpretação. Um estudante dissolveu 162 gramas. Ei, olha lá. A quantidade de açúcar dissolvida foi 162 gramas. Não é a massa que eu sei total de açúcar. Foi uma parte que eu peguei e dissolvi ali naquela mistura, beleza? Então, isso aí vai ser o meu M1, tá bom? De glicose, tá aí, eu vou precisar da massa padrão dela, do açúcar, em água, suficiente para produzir uma solução de concentração e quantidade de matéria. Ei, olha só, mol por litro. Mol por litro. É o meu Mzão, é a minha molaridade, tá bom? Qual vai ser o volume final? Pô, então vamos recolher os dados que eu te falei. Olha lá as informações. Molaridade, 1,8 mol por litro. Massa do soluto, 162. O volume a questão quer saber, mas a questão não me deu massa molar. E agora, Cleiton? Quer que eu faça? Anula? Passa para outra? Não. A gente tem como calcular isso aí. Tá bom? A gente tem como calcular. Ei, a questão te deu aqui, ó. Dados. Massa molar. A massa padrão do carbono vale 12. A massa padrão do hidrogênio vale 1. A massa padrão do oxigênio vale 16. Beleza? É o padrão, galerinha. Mas se eu juntar 2 ou mais, essa massa vai mudar. Eu sempre te falo isso, hein? O Cleito pesa 500 quilos. Um Cleito é a massa padrão do Cleito. Se tiver 2 Cleitos, ele vai pesar quanto? 1.000. Se tiver 3 Cleitos, ele vai pesar quanto? 1.500. Então essa massa padrão, ela sempre vai mudar de acordo com a quantidade, tá bom? Então olha só o que eu fiz aí, ó. Eu peguei a massa padrão do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, beleza? Carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Padrão. Caramba, Cleito, lascou. Eu vou ter que saber tudo isso? Claro que não. A questão, ela te dá, na hora da prova, ela te dá ou os dados, ou ela te dá uma tabela periódica onde tu consegue descobrir essas massas lá, tá bom? Mas tu não tem que memorizar nenhuma delas, beleza? Então vamos lá. Peguei a massa do carbono padrão 12, olhei lá na glicose. Quantos carbonos eu tenho? 6. Então vezes 6. Massa padrão do hidrogênio vale 1, só que eu tenho quantos? 12. Oxigênio, 16, só que eu tenho quantos? 6. Multipliquei eles, galerinha, e depois somei. Então, olha lá, a massa padrão da glicose é 180 gramas por mol. Ok? Tranquilo aí? Então, agora eu tenho meus dados completos. A massa 1,8, a molaridade, desculpa, 1,8. A massa do soluto, 162. A massa molar, 180. E o volume é que eu quero saber. Então, vamos arrebentar na resolução aí. Olha lá como é que fica. Essa é a minha fórmula. Só que eu quero o volume, eu não quero molaridade. Então eu vou permutar. Vou tirar o Mzão de lá e vou jogar o V para lá. Beleza? Olha como vai ficar então minha fórmula. Volume, vai ser igual massa do soluto
sobre massa molar vezes a molaridade. Ok? Substitui os valores. Olha lá. 162 da massa do soluto, 1,8 da molaridade e 180 da massa molar. Isso aí vai dar quanto, galerinha? 0,5. Beleza? Tu desconsidera bem aqui, ó, esse numericamente igual. Não, o resultado dá 0,5 litros exatos. Tá bom? Então, a alternativa correta aí no nosso primeiro exemplo seria a letra A. Tá ok? Seria a letra A. Então, ó, só jogar na fórmula que a gente consegue esse resultado. Só que o que é importante, a gente nem se ligou muito sobre essa relação, galerinha. Muito importante, cara, tu ter noção de transformação de unidade, tá bom? Transformar massa de gramas para tonelada, de quilogramas para grama, de tonelada para grama. Isso é muito importante, assim como também o volume de metro cúbico para litro, tá ok? De centímetros cúbicos para litro. É muito importante tu ter noção desse ponto aqui. Cleito, por quê? Porque geralmente as questões, galerinha, ela não vem com os teus dados prontos. Ela quer te dar um trabalhinho a mais. Olha lá o que ela fala para ti no exercício 2. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução aquosa de cloreto de cálcio na concentração de 0,2 mols por litro. Amar 100 gramas de soluto para o preparo da solução correspondente. Então, ó, a gente vai analisar isso aí, galerinha. Olha o que ele falou. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução aquosa. 500 ml, unidade de volume, beleza? Então, 500 eu já associo ao volume de cloreto de cálcio na concentração de 0,2 mol por litro. Caramba, Cleito. Na primeira questão ele falou em concentração e quantidade de matéria. Eu sabia que era molaridade. Agora ele só falou concentração, tá? Mas ele te disse que essa concentração era em mol por litro. Então, eu já sei que é concentração molar. Eu já sei que é molaridade. Lembra que eu te pedi atenção nas suas unidades de medida, tá bom? Qual é a massa em grama do soluto para o preparo da solução? Soluto. Início da aula. O que foi que eu te falei? Que o soluto era dissolvido pelo solvente. Aquele negocinho que eu vou misturar, a quantidade mínima de café para misturar, lembra? É o meu M1, é a massa do soluto. É isso que ele quer saber, galera. Tá ok? Para o preparo da solução. Aí ela foi tua parceira. Ela te disse que a massa molar do cloreto de cálcio é 111 gramas por mol. Então, ó, vamos coletar os dados lá. Eu falei tudinho direitinho para ti. O volume 500, a massa do soluto 0,2, perdão, a molaridade 0,2, a massa do soluto é o que tu queres saber e a massa molar 111 gramas por mol. Beleza? Ei, mas as unidades de medida padrão, aí não tá tudo no padrão. Olha só, eu preciso transformar esse volume que está em ml para litro. Aí tu não esquece da nossa transformação. 1 litro, 1000 ml. Então tu pode fazer a regra de 3 básica, né? O volume em litro quando eu tiver 500 ml. Ei, Cleito, mas eu sou safo em matemática. Beleza, eu sei disso. Ei, então tu já sabe que toda vez que tu passar de ml para litro, basta tu dividir por 1000. Beleza? Então o teu volume em litro vai ser 0,5 litros. Ok? Pronto, organizamos. Vamos ver agora, galerinha, como é que vai ficar aí, ó. Molaridade, a gente tem a nossa fórmula. Massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Só que eu não quero a molaridade novamente. Não é isso? Eu quero a massa do soluto. Então eu pego essa galera que está lá embaixo, dividindo, e jogo ela lá para cima, multiplicando. Olha lá, ó. Olha como vai ficar. Massa do soluto é igual a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. Substituo, galera. 0,2 da molaridade, 111 da massa molar e 0,5 do volume. Ei, fazendo esse cálculo aí rapidola, a gente tem que a massa molar é 11,1, ok? Então, ó, a alternativa correta, letra B. Beleza, galerinha? Então, ó, a gente fez
alguém aí rapidola com um resumo bem prático de molaridade, perfeito? E eu vou enviar para ti também uma bateria de exercícios para te resolver, tá? Eu preciso que tu trabalhe esses exercícios. Tu não pode ficar parado, lembra? Tu não tá de férias, tá bom? Tu tá de quarentena, beleza? Então, galerinha, tu precisa estudar. Tu vai fazer a diferença se tu continuar estudando na tua casa, tá? Eu tenho 2 pedidos, ó. Cuide-se, paciência, que essa fase vai passar e a gente vai voltar a se encontrar novamente. E principalmente, estudem, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.